Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje plantaria uma árvore. A frase parece simples, quase ingênua, mas carrega um peso silencioso que só se revela quando a gente para de correr. Porque no fundo, ela não fala sobre o fim do mundo. Ela fala sobre o fim de nós. Sobre o limite invisível que existe entre o tempo que acreditamos ter e o tempo que realmente temos. Ela fala sobre o instante em que percebemos que não somos eternos, que os dias não estão garantidos e que mesmo assim, ainda podemos escolher o que fazer com o pouco que nos resta. Vivemos como se o amanhã fosse um direito adquirido, como se o sol tivesse assinado um contrato eterno com a nossa rotina. Acordamos, repetimos gestos, adiamos decisões, engolimos palavras, adiamos abraços, guardamos pedidos de perdão para depois, sempre depois que o trabalho acalmar, depois que a vida melhorar, depois que houver tempo. Mas o tempo não avisa quando vai faltar. Ele simplesmente vai. E um dia, sem anúncio, sem aviso prévio, a ideia do depois desaparece. Imagine, por um instante, que você realmente soubesse. Não como uma metáfora distante, mas como uma certeza concreta. Amanhã não existe. Não há um próximo mês, não há um próximo ano, não há aquela conversa que você sempre prometeu ter. Amanhã, o mundo acaba. Ou talvez o seu mundo. Porque no fim, é sempre pessoal. Como você viveria esse último dia? O que faria com as horas que restam? O que deixaria de ser urgente? O que finalmente ganharia importância? Talvez, no primeiro momento, o medo tomasse conta. Um medo silencioso, pesado, que aperta o peito e embaralha os pensamentos. O corpo reagiria antes da mente. O coração aceleraria. A respiração ficaria curta. A ideia do fim sempre assusta, porque somos treinados desde cedo a fugir dela. A morte é empurrada para longe, escondida atrás de eufemismos, tratada como algo que acontece apenas com os outros. Mas quando ela se aproxima, quando deixa de ser abstrata, ela desmonta todas as certezas frágeis que construímos. Depois do medo, talvez viesse o caos. A vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, de resolver tudo, do dizer tudo, como se fosse possível condensar uma vida inteira em 24 horas. Como se o tempo, pressionado, fosse de repente se curvar à nossa urgência. Mas logo ficaria claro que não dá. Não dá para viver tudo o que não foi vivido. Não dá para amar tudo o que não foi amado. Não dá para consertar todas as pontes quebradas. O limite aparece, duro e inegociável. É nesse ponto que algo muda. Quando a pressa perde o sentido, quando o desespero cansa, quando o barulho interno começa a se aquietar, e no silêncio que sobra, surge uma pergunta simples, quase desconcertante. O que realmente importa agora? Não importa mais parecer forte, não importa mais vencer discussões antigas, não importa mais provar nada para ninguém. As máscaras caem sozinhas, porque já não há plateia. O orgulho perde a função, a vaidade se torna irrelevante. O que sobra é o essencial, sem adornos. Sobra aquilo que sempre esteve ali, mas que foi soterrado pela rotina, pelo medo, pelas expectativas alheias. Talvez você pensasse nas pessoas, não nos títulos, não nos cargos, não nas metas que nunca chegaram a ser cumpridas, mas nos rostos, nos nomes ditos em silêncio, em quem esteve presente quando você mais precisou, em quem você feriu sem perceber, em quem você amou de forma imperfeita, mas verdadeira. A memória nesse momento não faz um inventário racional, ela puxa cenas simples, um riso inesperado, um café dividido em silêncio, uma conversa que terminou tarde demais, um abraço que poderia ter sido mais demorado. E talvez, nesse último dia, você sentisse uma dor estranha, não pelo que viveu, mas pelo que deixou de viver, pelas palavras que ficaram presas na garganta, pelos sonhos adiados em nome da segurança, pelas escolhas feitas mais por medo do que por convicção. A consciência, quando não tem mais para onde fugir, se torna honesta, cruelmente honesta. Ela mostra que o maior arrependimento quase nunca é ter tentado e falhado, mas não ter tentado. Mas então surge a imagem da árvore, pequena, frágil, quase insignificante diante da ideia do fim do mundo. Plantar uma árvore quando tudo vai acabar parece um gesto inútil, irracional. Por que plantar algo que não dará frutos? Por que cuidar do futuro quando o futuro não existe? E é justamente aí que a frase revela sua profundidade. Porque plantar uma árvore não é sobre colher, é sobre afirmar sentido, mesmo quando o sentido parece ter sido retirado. Plantar uma árvore é um ato de esperança silenciosa. Não uma esperança ingênua, que ignora a realidade, mas uma esperança madura, que escolhe agir apesar dela. É dizer sem palavras,
que a vida vale a pena mesmo quando é breve, que o bem vale a pena mesmo quando não será recompensado, que o amor vale a pena mesmo quando não há garantia de continuidade. Quando alguém planta uma árvore sabendo que não estará ali para vê-la crescer, essa pessoa rompe com a lógica do ego. Ela age para além de si. Ela reconhece que a vida não gira apenas em torno do próprio tempo, da própria história, do próprio fim. Plantar uma árvore é aceitar que fazemos parte de algo maior, mesmo sem controlar o desfecho. Talvez, no seu último dia, você não plantasse uma árvore literal. Talvez plantasse algo invisível, um pedido de perdão sincero, um agradecimento que nunca foi dito, uma verdade finalmente assumida. Um gesto de gentileza que não será lembrado, mas que ainda assim precisa existir. Porque algumas sementes não são feitas para serem vistas, são feitas apenas para serem lançadas. Existe algo profundamente libertador em aceitar o fim, não como derrota, mas como limite. O limite da forma ao valor. Se tudo fosse infinito, nada seria precioso. É porque o tempo acaba que um abraço importa. É porque a vida é frágil que cada encontro carrega peso. O fim, paradoxalmente, dá sentido ao meio. Talvez o mundo não precise acabar amanhã para que a pergunta seja válida. Talvez a pergunta precise ser feita agora, enquanto ainda existe amanhã. O que você plantaria hoje se parasse de viver como se fosse eterno? Que tipo de árvore suas escolhas estão cultivando? Árvores de medo, alimentadas pela fuga e pela omissão? Ou árvores de presença, regadas por coragem, verdade e cuidado? A maioria das pessoas não vive, sobrevive. Passa os dias adiando a própria vida, esperando o momento ideal que nunca chega. Espera ter mais tempo, mais dinheiro, menos medo, mais segurança. Mas a vida não começa quando as condições são perfeitas. Ela começa quando alguém decide agir apesar da imperfeição. Se o mundo acabasse amanhã, talvez hoje fosse o primeiro dia em que você realmente estaria presente. Presente no corpo, na mente, no agora, sem distrações excessivas, sem a ilusão de controle. Apenas aqui, sentindo o peso do chão, o ritmo da respiração, a existência simples de estar vivo por mais um dia. E talvez você percebesse que não é o fim que assusta mais, mas a ideia de chegar a ele sem ter vivido de verdade, sem ter amado com coragem, sem ter falado com honestidade, sem ter plantado nada que sobrevivesse ao próprio medo. A árvore, no fim, não é sobre o amanhã, é sobre hoje, sobre o gesto que diz: enquanto houver um instante, ele será usado para criar, não para destruir, para cuidar, não para endurecer, para amar, não para se esconder. Talvez o mundo não acabe amanhã. Provavelmente não. Mas um dia, para cada um de nós, ele acaba. E quando esse dia chegar, a pergunta não será quanto acumulamos, mas o que deixamos crescer. O que fizemos com o tempo que nos foi dado. Que sementes escolhemos plantar enquanto ainda havia luz. E é aí que a frase deixa de ser uma ideia bonita e se torna um espelho incômodo. Porque ela nos obriga a olhar para a própria vida agora, não no último dia, mas neste, hoje. O único dia que realmente existe. Depois que a pergunta é feita, ela não vai embora. Ela caminha com a gente enquanto o dia avança, enquanto o relógio continua marcando horas, como se nada tivesse mudado. O mundo lá fora segue funcionando. Pessoas atravessam ruas, compromissos continuam marcados, mensagens chegam no celular, tudo parece igual, mas por dentro, algo já não está no mesmo lugar. A ideia do fim, mesmo hipotética, cria uma fissura silenciosa na rotina, uma rachadura por onde a verdade começa a aparecer. Porque quando imaginamos o último dia, percebemos o quanto da nossa vida é vivida no automático. Quantos gestos repetimos sem presença? Quantas decisões tomamos por inércia? Quantas palavras dizemos sem realmente dizer? Vivemos ocupados demais tentando manter tudo em ordem, quando, no fundo, quase nada está em paz. E talvez o maior engano seja acreditar que ainda haverá tempo para ajeitar tudo depois. Se o mundo acabasse amanhã, muitas preocupações desapareceriam instantaneamente. Dívidas, metas, prazos, expectativas alheias. Tudo aquilo que hoje parece esmagador perderia o peso de uma só vez. Isso revela algo desconfortável. Grande parte do nosso sofrimento está ligada a coisas que não sobreviveriam a uma única noite de verdade absoluta. Sofremos por estruturas frágeis, por jogos que só funcionam enquanto fingimos que são eternos. O curioso é que não precisamos do fim do mundo para perceber isso. Basta um susto, uma perda inesperada, um diagnóstico, uma despedida sem aviso. A vida, de tempos em tempos, sussurra a mesma mensagem, mas quase sempre escolhemos não ouvir. Preferimos o conforto da distração à dor da consciência desperta. Porque acordar dói, ver com clareza exige coragem. Quando o fim se aproxima, real ou imaginado,
a vida se simplifica. Não porque fique fácil, mas porque fica honesta. O supérfluo cai. O essencial emerge. Não há mais espaço para versões editadas de nós mesmos. Não há mais vantagem em fingir. O último dia não aceita personagens. Ele exige verdade. Talvez você se perguntasse por que gastou tanto tempo tentando agradar quem nunca ficou. Por que abriu mão de partes de si para caber em lugares que nunca foram lá? Por que silenciou a própria voz tantas vezes para manter uma falsa harmonia? O último dia tem essa capacidade cruel de revelar escolhas que pareciam pequenas, mas que moldaram toda uma vida. E ainda assim, mesmo diante dessa lucidez tardia, surge a possibilidade do gesto. Mesmo quando o tempo é curto, ainda existe escolha. Não a escolha de mudar o passado, mas a escolha de como estar presente no agora. O último dia não é sobre consertar tudo, é sobre alinhar o coração com aquilo que sempre foi verdade, mas que ficou soterrado sob camadas de medo. Plantar uma árvore, nesse contexto, deixa de ser um ato simbólico distante e passa a representar uma postura diante da vida. É escolher criar algo bom mesmo quando não há garantia de continuidade. É recusar o cinismo que diz que nada vale a pena porque tudo acaba. É afirmar que o valor de um gesto não está em sua duração, mas em sua intenção. Vivemos em uma cultura que mede tudo pelo retorno, pelo resultado visível, pelo reconhecimento. Fazemos perguntas o tempo todo: isso vai valer a pena? Isso vai dar certo? Isso vai trazer algum benefício? Mas o último dia desmonta essa lógica. Ele mostra que há gestos que precisam existir, mesmo quando não trazem retorno algum, porque eles nos mantêm humanos. Talvez seja por isso que a ideia de plantar uma árvore no fim do mundo seja tão poderosa. Ela desafia a lógica da eficiência. Ela se opõe à pressa. Ela afirma que a vida não é apenas um cálculo de ganhos e perdas. É também um campo de significado. Um espaço onde o simples ato de cuidar já é suficiente. No fundo, todos nós sabemos que o mundo acaba um pouco a cada dia. Um pedaço se perde quando uma relação se rompe sem diálogo. Outro quando uma escolha importante é adiada por medo. Outro quando alguém desiste de um sonho que ainda fazia sentido. O fim não chega de uma vez. Ele vai se infiltrando aos poucos, nas renúncias silenciosas, nas concessões que parecem pequenas demais para serem questionadas. E talvez seja isso que mais dói quando pensamos no último dia. Perceber que, em muitos momentos, fomos nós mesmos que deixamos o mundo acabar um pouco mais cedo. Não por maldade, mas por cansaço. Por metal, por falta de coragem, a vida exige presença. E presença exige energia. Nem sempre temos. Mas o último dia também revela algo profundamente bonito, enquanto a consciência, a possibilidade. Mesmo que tudo termine amanhã, hoje ainda existe. E hoje pode ser vivido de forma inteira. Não perfeita, mas inteira. Não grandiosa, mas verdadeira. Plantar uma árvore pode significar ligar para alguém que você evita há anos. Pode significar perdoar alguém que nunca pediu perdão. Pode significar se perdoar por não ter sido quem esperavam que você fosse. Pode significar simplesmente sentar em silêncio e reconhecer: fiz o melhor que pude com o que tinha. Existe um peso enorme que carregamos por acreditar que precisamos justificar a própria existência, como se a vida fosse uma prova que precisa ser passada, como se o valor estivesse condicionado ao desempenho. O último dia desmonta essa farsa. Ele mostra que existir já é suficiente, que estar aqui, respirando, sentindo, escolhendo, já é um milagre cotidiano que raramente reconhecemos. Talvez ao saber que tudo acaba amanhã, você olhasse para o céu com outros olhos. Não para buscar respostas grandiosas, mas para simplesmente ver. Ver as nuvens, a luz, o movimento, estar presente no que sempre esteve ali, mas que quase nunca foi notado. O último dia não pede grandes feitos. Ele pede atenção. A pressa desaparece, mas não dá lugar à inércia. Dá lugar à intenção. Cada gesto passa a carregar um peso diferente. Cada palavra dita se torna definitiva. Cada silêncio também. A consciência da finitude não paralisa, ela afina. Ela retira os excessos e deixa apenas o que importa. E talvez você percebesse que plantar uma árvore não é algo que se faz apenas quando tudo está bem. É algo que se faz justamente quando tudo parece instável. Quando o chão treme, quando o futuro é incerto. Porque plantar é um ato de confiança radical. É confiar que o gesto em si já tem valor, independentemente do resultado. Vivemos esperando o momento certo para agir, o momento em que teremos mais clareza, mais força, menos dúvidas, mas a vida real não funciona assim. A maioria das decisões importantes é tomada em meio à incerteza. Plantamos sem saber se vai chover, amamos sem garantia de permanência, escolhemos sem mapa completo. E ainda assim,
seguimos. Talvez o último dia revelasse que nunca houve um momento ideal, que sempre foi agora, que a vida não estava suspensa à espera de uma versão melhor de nós mesmos. Ela estava acontecendo enquanto esperávamos. E isso não é motivo para culpa, mas para despertar. Se o mundo acabasse amanhã, talvez hoje fosse o primeiro dia em que você se permitiria ser inteiro, sem prometer versões futuras, sem adiar sentimentos, sem negociar demais consigo mesmo, apenas sendo quem é, com tudo o que isso inclui. E nesse estado de presença, plantar uma árvore deixaria de ser um gesto isolado e se tornaria uma metáfora viva. A metáfora de alguém que, mesmo diante do fim, escolhe afirmar a vida. Não como negação da realidade, mas como resposta a ela. Porque, no fundo, o fim não pergunta o que você construiu para ser lembrado. Ele pergunta quem você foi enquanto estava aqui. E essa resposta não se escreve com monumentos, mas com pequenos gestos repetidos ao longo do tempo. Gestos que talvez ninguém tenha visto, mas que moldaram o tipo de pessoa que você se tornou. O último dia não muda quem somos. Ele apenas revela. Revela se vivemos tentando controlar tudo, ou se aprendemos a cuidar do que estava ao nosso alcance. Revela se usamos o tempo para acumular ou para cultivar. Revela se plantamos algo além do próprio medo. E talvez, quando o sol se pusesse nesse último dia, você percebesse que a árvore já estava ali, há muito tempo, não no chão, mas dentro, crescendo lentamente a cada escolha feita com honestidade, a cada gesto de cuidado, a cada vez que mesmo com medo, você escolheu agir com amor. Há um momento, quando se encara o fim, em que a pergunta deixa de ser o que eu faria e passa a ser quem eu fui. Essa virada é silenciosa, quase imperceptível, mas muda tudo. Porque fazer ainda está ligado à ideia de controle. Ser exige aceitação. Exige olhar para trás sem filtros, sem defesas, sem as justificativas que usamos para sobreviver aos próprios erros. Se o mundo acabasse amanhã, talvez você finalmente se permitisse reconhecer aquilo que passou a vida inteira tentando ignorar. Que nem tudo saiu como planejado. Que algumas escolhas foram feitas mais por medo do que por verdade. Que houve dias em que você se afastou de si mesmo para continuar sendo aceito. E que isso cobrou um preço. Sempre cobra. Mas junto com essa constatação viria algo inesperado. Uma estranha leveza. Porque, quando não há mais futuro para sustentar expectativas, o passado perde o poder de acusar. Não há mais audiência. Não há mais comparação. Não há mais corrida. O julgamento se dissolve. E o que sobra é uma compreensão mais ampla, quase compassiva, da própria trajetória. Talvez você percebesse que fez o que pôde com o que sabia naquele momento. Que muitas das escolhas que hoje parecem equivocadas foram, na época, tentativas honestas de sobreviver. Que a coragem nem sempre se manifesta como grandes gestos, mas como a simples decisão de continuar, mesmo quando tudo parecia pesado demais. O último dia tem essa capacidade de ressignificar a história. Ele não apaga os erros, mas os coloca em perspectiva. Mostra que a vida não é uma linha reta, mas um emaranhado de tentativas, quedas, recomeços e pequenas vitórias invisíveis. E que exigir perfeição de si mesmo sempre foi uma violência silenciosa. É nesse ponto que a metáfora da árvore ganha ainda mais profundidade, porque uma árvore não cresce reta por vontade própria. Ela se adapta ao vento, à falta de luz, às pedras no caminho. Suas raízes contornam obstáculos. Seus galhos se moldam às circunstâncias. Ainda assim, ela cresce. Não apesar das dificuldades, mas com elas. Plantar uma árvore no último dia seria reconhecer que a vida nunca foi sobre controlar o ambiente, mas sobre criar raízes suficientes para permanecer inteiro, mesmo quando tudo muda. Ser árvore é aceitar a lentidão. É confiar em processos invisíveis. É crescer sem garantias. Vivemos obcecados por resultados imediatos, por provas constantes de que estamos no caminho certo. Mas a vida real se constrói no subterrâneo, nas decisões que ninguém aplaude, nas renúncias silenciosas, nos cuidados pequenos, que parecem não mudar nada, mas que ao longo do tempo mudam tudo. Talvez, se o mundo acabasse amanhã, você se lembrasse de momentos que pareciam insignificantes quando aconteceram. Um gesto de bondade recebido quando você mais precisava. Uma palavra simples que chegou no instante certo. Um silêncio respeitoso em vez de um conselho apressado. São essas coisas que permanecem quando todo o resto cai. O fim,
quando encarado de frente, nos ensina que o impacto de uma vida não está na sua duração, mas na sua densidade. Há pessoas que viveram muitos anos sem jamais tocar ninguém de verdade, e há aquelas que em pouco tempo deixaram marcas profundas, não porque fizeram algo extraordinário, mas porque estiveram presentes de forma inteira. A densidade da vida se mede pela qualidade da presença, pelo quanto alguém foi capaz de estar onde estava, com quem estava, da maneira mais honesta possível. Isso exige uma atenção que raramente cultivamos. Estamos sempre em outro lugar, no que falta, no que vem depois, no que poderia ter sido. E assim perdemos o agora, que é o único solo onde algo pode ser plantado. Se o mundo acabasse amanhã, talvez hoje fosse o primeiro dia em que você pararia de se distrair de si mesmo, de fugir do silêncio, de preencher cada espaço vazio com ruído, porque o silêncio, quando não há mais tempo para adiamentos, deixa de ser ameaça e se torna abrigo. Nele, as coisas finalmente se assentam. No silêncio, percebemos que a vida não pediu que fôssemos excepcionais. Pediu apenas que fôssemos verdadeiros, que fizéssemos escolhas coerentes com aquilo que acreditamos, mesmo quando isso custasse conforto. Que cuidássemos do que nos foi confiado, mesmo sem garantia de reconhecimento. Plantar uma árvore, nesse sentido, é um ato de fidelidade à própria consciência. É fazer o que precisa ser feito porque é o certo, não porque será visto, recompensado ou lembrado. É agir a partir de um lugar interno que não depende das circunstâncias externas. Talvez, no último dia, você não tivesse mais vontade de explicar suas escolhas. Não haveria mais necessidade de se defender, de convencer, de provar. As explicações perdem sentido quando não há mais tempo para mal-entendidos. O que fica é a integridade, aquilo que mesmo em silêncio sustenta. Existe uma paz estranha que nasce quando paramos de lutar contra a finitude. Não é resignação, é aceitação ativa. É reconhecer que a vida é limitada e justamente por isso, preciosa. Que cada gesto tem peso, que cada escolha molda algo, mesmo que nunca saibamos exatamente o que. Talvez você percebesse que a maior parte do seu sofrimento veio da tentativa de viver uma vida que não era sua, de corresponder a expectativas que não faziam sentido, de perseguir ideais que não conversavam com a sua verdade. O último dia rasga essas camadas e deixa à mostra o essencial. E no essencial quase sempre encontramos o mesmo desejo simples: viver em paz consigo mesmo. Não uma paz sem conflitos, mas uma paz que nasce da coerência, de saber que apesar das falhas, você tentou viver de acordo com aquilo que acreditava ser justo. Plantar uma árvore no último dia seria então um gesto de reconciliação com a própria história. Um reconhecimento de que nem tudo foi como deveria, mas que ainda assim houve amor, cuidado, intenção. Que algo foi plantado, mesmo em terrenos difíceis. Talvez, ao final desse dia, você percebesse que o mundo não precisa acabar para que a pergunta seja urgente. Porque na prática, cada dia é um ensaio para o último. Cada escolha revela quem estamos nos tornando. Cada gesto indica o tipo de árvore que estamos cultivando. Algumas pessoas passam a vida inteira plantando sem perceber. Outras passam a vida inteira arrancando o que poderia crescer, por medo de perder o controle. O último dia apenas torna visível aquilo que sempre esteve acontecendo. E talvez nesse momento de clareza, você entendesse que plantar uma árvore não é um ato isolado, mas uma forma de viver. É escolher dia após dia, criar em vez de destruir, cuidar em vez de endurecer, permanecer humano em um mundo que muitas vezes empurra para o contrário. Chega um ponto em que a ideia do fim deixa de ser assustadora e passa a ser esclarecedora. Não porque o medo desapareça, mas porque ele já não comanda. O último dia, quando encarado até o fim, ensina algo que passamos a vida inteira tentando evitar. Não somos definidos pelo quanto duramos, mas pelo modo como atravessamos o tempo que nos foi dado. Se o mundo acabasse amanhã, hoje não seria um dia para correr, mas para pousar. Para pousar dentro de si. Para olhar a própria vida sem pressa, sem defesa, sem o ruído das comparações. Não para fazer um balanço cruel, mas para reconhecer o caminho percorrido, os desvios, as quedas, as tentativas honestas, aquilo que foi plantado mesmo quando não parecia haver solo fértil. Talvez nesse último dia, você entendesse que muitas das coisas que julgou fracassos foram, na verdade, aprendizados silenciosos, que algumas portas fechadas evitaram perdas maiores, que algumas esperas ensinaram a escutar,
que alguns fins foram necessários para que algo novo pudesse existir. A vida raramente explica suas razões enquanto acontece, mas no silêncio do fim, ela se revela com mais clareza. Plantar uma árvore, nesse contexto, deixa de ser metáfora e se torna uma escolha ética. É escolher a vida mesmo quando a vida parece frágil demais. É escolher o cuidado em um mundo que incentiva a dureza. É escolher a construção em um tempo viciado em consumo e descarte. É um gesto que diz: enquanto houver um instante, ele será usado para criar algo bom. Talvez você percebesse que não precisava de um grande legado, que não precisava ser lembrado por multidões, que bastava ter sido verdadeiro em alguns momentos-chave, ter estado presente quando alguém precisou, ter falado a verdade quando o silêncio era mais confortável, ter escolhido o amor quando o medo parecia mais seguro. Essas coisas não aparecem em biografias, mas sustentam vidas inteiras. O último dia tem essa estranha generosidade. Ele nos devolve a simplicidade. Mostra que a vida nunca foi tão complicada quanto a tornamos. Fomos nós que empilhamos camadas de expectativas, de exigências, de cobranças. Fomos nós que transformamos o simples em insuficiente. O fim apenas retira os excessos e revela o essencial que sempre esteve ali. Talvez você percebesse que a árvore já foi plantada muitas vezes ao longo da sua história, em cada gesto de cuidado que ninguém viu, em cada escolha ética feita no silêncio, em cada vez que você decidiu não endurecer, mesmo quando o mundo parecia exigir isso. Essas árvores invisíveis crescem em um terreno que não aparece nos mapas, mas que sustenta quem você é. Se o mundo acabasse amanhã, talvez hoje fosse o primeiro dia em que você pararia de se perguntar se está atrasado, porque o fim dissolve a comparação. Não há mais quem esteja na frente ou atrás. Há apenas o caminho que foi percorrido. E isso por si só já é suficiente. Existe uma falsa ideia de que só vale a pena plantar quando há garantia de colheita. Mas a vida nunca deu garantias. Ainda assim, seguimos amando, criando, cuidando. Plantamos porque somos humanos, não porque temos certeza. Plantamos porque sem isso, a vida perde o sentido antes mesmo de acabar. Talvez o mundo não acabe amanhã. Provavelmente não. Mas a pergunta permanece válida exatamente por isso. Porque ela não foi feita para o último dia, mas para esta. Para hoje. Para agora. O que você está plantando enquanto acredita que ainda há tempo? Que tipo de árvore suas escolhas estão alimentando? O que ficará de pé quando o barulho cessar? O fim, quando chega, não cria quem fomos. Ele apenas revela. E o que ele revela é o que construímos diariamente. Nos pequenos gestos, nas escolhas silenciosas, na forma como tratamos o tempo que nos foi dado. Não há espetáculo no fim. É verdade. Talvez, ao encarar essa verdade, você sinta uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pelo que não foi, gratidão pelo que foi possível. E entre essas duas coisas, um espaço sereno onde a vida finalmente faz sentido. Não porque foi perfeita, mas porque foi vivida. Plantar uma árvore no último dia seria um ato de despedida, mas também de afirmação, a afirmação de que a vida valeu a pena, de que mesmo breve, ela foi cuidada, de que mesmo frágil, ela foi honrada. E talvez seja isso que reste quando tudo o mais se vai. Não as certezas, não os plenos, não os títulos, mas a consciência tranquila de ter vivido com alguma fidelidade à própria verdade, de ter escolhido plantar, mesmo quando não havia garantia de primavera. Se esta história falou com você em algum nível, deixe um comentário dizendo o que você plantaria hoje se parasse de viver como se fosse eterno. Se quiser continuar caminhando por reflexões como essa, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esse espaço a continuar existindo e alcançando outras pessoas que também precisam parar, respirar e lembrar do que realmente importa. Até a próxima história.